A paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Bom dia! Antes de começar mais um dia, antes de sair de casa, antes de enfrentar as responsabilidades dessa terça-feira, eu quero te convidar para apresentar sua vida diante de Deus. Porque existe algo que muitas pessoas esquecem: nem toda batalha é visível. Existem lutas espirituais, existem livramentos que nem percebemos, existem perigos que Deus impede antes mesmo de chegarem até nós. Talvez você ache que foi coincidência, mas quantas vezes Deus já protegeu sua vida sem você perceber? Quantas vezes o Senhor fechou portas erradas? Quantas vezes Ele livrou você de acidentes, de pessoas ruins, de decisões perigosas? E sabe o mais forte? A Bíblia mostra várias vezes que Deus envia anjos para proteger seus filhos. Enquanto muita gente acorda preocupada, hoje nós vamos começar essa manhã confiando na proteção do Senhor. Porque quando Deus guarda uma vida, nenhum mal prevalece. Então, permanece comigo até o final dessa oração, porque hoje nós vamos clamar por proteção espiritual, livramento e cobertura de Deus sobre essa terça-feira. Hoje eu quero falar sobre proteção espiritual. A Bíblia diz, no Salmo 91, no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha como isso é poderoso. Deus não apenas observa seus filhos de longe, Ele cuida, Ele protege, Ele envia socorro espiritual. Muitas vezes nós enxergamos apenas o natural, mas existe um cuidado invisível acontecendo ao nosso redor. A Bíblia mostra isso em vários momentos. Quando o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo, o servo dele entrou em desespero. Mas Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele homem. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu montes cheios de cavalos e carruagens de fogo ao redor deles. Olha que forte isso! Eles não estavam sozinhos. O céu já estava protegendo aquela situação. E talvez hoje Deus queira lembrar você exatamente disso. Você também não está sozinho. Mesmo quando ninguém vê sua luta, mesmo quando você sente medo, mesmo quando enfrenta ambientes difíceis, o Senhor continua enviando proteção sobre sua vida. Antes de continuarmos essa oração, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já falou com o seu coração, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. O VF Kingdom é um projeto criado para fortalecer vidas através da Palavra de Deus, reflexões e orações todos os dias. E talvez essa oração seja exatamente aquilo que alguém da sua família precisa ouvir hoje. Então se inscreve, ativa o sininho e permanece comigo até o final, porque existem batalhas que não são apenas naturais, são espirituais. Existem ambientes pesados, existem pessoas mal intencionadas, existem armadilhas que o inimigo tenta preparar silenciosamente. Mas existe algo poderoso para quem anda com Deus. A proteção do Senhor acompanha seus filhos. E talvez você já tenha vivido livramentos que nem percebeu. Talvez existam situações que poderiam ter terminado muito pior, mas Deus entrou antes. Talvez você nem sabia quantas vezes o Senhor já guardou sua casa durante a madrugada, porque enquanto você dormia, Deus permanecia cuidando de tudo. A Bíblia mostra isso também na vida de Pedro. Pedro estava preso, tudo parecia impossível. As portas estavam fechadas, os soldados estavam guardando a prisão. Mas durante a noite, um anjo do Senhor apareceu naquele lugar. As correntes caíram, as portas se abriram
e Deus trouxe livramento. Olha como isso é poderoso. O homem vê impossibilidade, mas Deus continua tendo acesso onde ninguém consegue entrar. E talvez hoje exista alguém ouvindo essa oração enquanto enfrenta uma situação difícil. Talvez você esteja preocupado com sua família, talvez esteja sentindo medo, talvez exista até uma sensação espiritual pesada sobre a sua vida ultimamente. Mas hoje, Deus quer lembrar você de algo. A proteção dele é maior que qualquer ataque do inimigo. O problema é que muitas pessoas vivem mais conscientes do medo do que da presença de Deus. E quanto mais alimentam o medo, mais frágeis ficam espiritualmente. Só que o Senhor não chamou você para viver dominado pelo pavor. Ele chamou você para viver em confiança. Davi entendia isso. Mesmo enfrentando perigos constantes, ele confiava na proteção de Deus. Em vários salmos, Davi dizia que o Senhor era seu escudo. Olha que profundo isso. Escudo é aquilo que protege durante a batalha. E talvez essa terça-feira esteja começando exatamente com Deus fortalecendo sua proteção espiritual. Porque existem pessoas que saem de casa sem nem orar, sem apresentar o dia diante de Deus, sem buscar direção espiritual. Mas quem aprende a buscar a presença do Senhor começa a viver debaixo de cobertura espiritual. Isso não significa ausência de problemas, significa presença de Deus no meio deles. Aleluia. Talvez hoje Deus esteja livrando você de algo que nem chegou até a sua vida ainda. Talvez Ele esteja fechando portas erradas. Talvez Ele esteja afastando pessoas perigosas. Talvez esteja protegendo sua mente, sua casa, seus filhos, sua família. Porque o cuidado de Deus vai além daquilo que conseguimos enxergar. E uma das coisas mais lindas da Bíblia é perceber que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou proteção. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas o Senhor estava lá dentro com eles. Olha como isso é magnífico. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Mesmo no fogo, Ele permanece presente. Mesmo na luta, Ele continua guardando seus filhos. Talvez essa manhã esteja começando justamente com Deus renovando sua confiança, porque existem pessoas que vivem assustadas com tudo. Medo do futuro, medo das pessoas, medo do amanhã. Mas quem aprende a descansar em Deus entende que existe segurança na presença do Senhor. E talvez hoje Deus esteja dizendo para você: eu continuo cuidando da sua vida. Então não comece essa terça-feira dominado pelo medo. Comece confiando na proteção do céu. Porque quando Deus envia seus anjos, existe livramento, existe proteção, existe cuidado, existe cobertura espiritual. Amém, irmãos? Agora eu quero orar por você. Então, se possível, feche os seus olhos por alguns instantes e apresente sua vida diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa nova manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado cada passo da nossa caminhada. Pai, nessa terça-feira, nós colocamos nossa vida debaixo da Tua proteção. Guarda nossa saída e nossa entrada. Guarda nossos caminhos. Guarda nossa família. Guarda nossa casa. Senhor, envia Teus anjos ao redor dessa pessoa. Que toda armadilha do inimigo seja quebrada. Que todo mal oculto seja repreendido em nome de Jesus. Pai, livra essa vida de acidentes. Livra de pessoas mal intencionadas. Livra de caminhos errados. Livra de todo perigo invisível. Que haja cobertura espiritual sobre essa casa. Senhor, fortalece essa pessoa por dentro. Tira todo o medo, tira toda a sensação de insegurança, tira toda a opressão espiritual do inimigo. E que essa terça-feira seja marcada pela Tua presença. Nós declaramos proteção sobre os filhos, proteção sobre o trabalho, proteção sobre a saúde,
proteção sobre cada decisão. Pai, assim como o Senhor enviou anjos para proteger teus servos na Bíblia, nós cremos que o Senhor continua cuidando dos teus filhos hoje. Então cobre essa vida com as tuas mãos poderosas e que nenhum mal prevaleça contra aqueles que pertencem ao Senhor. Nós entregamos esse dia nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus está me protegendo. E se você tiver um pedido de oração, deixa aqui também. Eu estarei orando pela sua vida e pela sua família. Se você quiser continuar recebendo mensagens e orações todos os dias, entra no grupo que está na descrição do canal para não perder nenhuma palavra. Que Deus abençoe sua terça-feira, sua casa, sua família e que os anjos do Senhor estejam ao seu redor. Até o próximo vídeo.